Quando o Senhor fala, ouve Israel, o Senhor, a palavra ouvir na Bíblia, a tradução dela é chamar. E a palavra obedecer na Bíblia, a tradução dela também é chamar. Porque no vocabulário de Deus não existe duas palavras. No vocabulário de Deus existe uma palavra só. Porque sempre que Deus fala, Ele espera que a gente obedeça. Então não existe duas traduções. Só existe uma. Ouvir e obedecer na Bíblia significa a mesma coisa. Deveria significar a mesma coisa para a gente também. Se nós entendermos que a Bíblia é a palavra de Deus, então... Se nós entendermos, o problema é que nós interpretamos a Bíblia muitas vezes com a nossa vontade e não com a vontade de Deus. E quando nós lemos, nós interpretamos do nosso jeito. Eu penso assim. Eu vou dizer uma coisa, o que você pensa não interessa. Interessa o que Deus falou. E o que Deus falou, Ele precisa cumprir. Ele espera que você... O que eu vou dizer parece heresia, mas Ele espera que você o ajude a cumprir. Por isso Ele te chamou. Aleluia. Por isso que quando Deus fala, você não pode traduzir. Mas o nosso ministério pensa assim. O nosso ministério muitas vezes não pensa o que Deus pensa. Aleluia. Que bênção está aqui nessa noite, queridos. Está sendo bênção para vocês? Nós estamos... a última escola do ano. Justiça Social, a EMAP, Justiça Social. E eu acho que é o que Deus espera da gente. Que a gente ouça, obedeça e pratique. Porque a confirmação que nós estamos obedecendo é praticar o que nós ouvimos. Porque eu posso ouvir e obedecer. Mas se eu não praticar, a prática, ela é o resultado da minha obediência. Por isso que a fé sem obras, ela é morta. Porque eu creio no que está escrito e obedeço. Só que se eu não pratico, eu não estou dando uma resposta para aquilo que eu ouvi. Muito bom estar aqui com vocês, amém? Um privilégio mesmo. Essa é a cara do ministério, a escola é assim. Poucas pessoas, a gente sempre ora para que Deus sempre traga as pessoas que precisam estar aqui para ouvir, para receber uma impartição. Não é uma escola assim de muita gente, é uma escola de morte, amém? É uma escola de princípios, porque princípios, ele está acima da lei. Os princípios de Deus. A Bíblia diz que a lei foi dada para aqueles que não obedeciam. Mas se não tinha lei, eles não obedeciam o quê? A lei foi dada para quem era desobediente, não foi? Mas se não existia lei, o que eles tinham para obedecer? Tem uma coisa dentro de você chamada consciência. E você não consegue mentir para a sua consciência. Porque se você anda com o Espírito Santo, todas as vezes que você mente para a sua consciência, ela vai acender uma luzinha dentro de você e vai dizer que você não está sendo você. E a coisa é terrível, você tentar enganar a sua consciência. Eu já fui em lugares que, quando eu terminei de ministrar, e eu disse, puxa, não é isso, Deus. A sua consciência, às vezes você está com um amigo, abraça, beija, conversa, mas a sua consciência está doida para pegar ele e dar um soco nele. Pelas besteiras que ele tem falado e feito. Não, eu sei que você não vai fazer isso porque você é crente. Eu estou falando de vontades. É ou não é, gente? Então a consciência é isso. Por isso a consciência da gente, ela tem que ser mergulhada na unção.
ela tem que ser batizada com o Espírito Santo. Porque às vezes, para ser verdadeiro, você vai ser antiético. Às vezes, para manter a ética, você tem que deixar de ser verdadeiro. A verdade é uma coisa muito violenta, irmãos. A verdade da palavra de Deus é uma coisa muito violenta, porque ela mexe com a nossa consciência. A consciência é terrível, porque você não consegue enganar você mesmo. Uma pessoa pode estar no púlpito enganando outras pessoas, porque já perdeu a consciência, já perdeu o destino. Mas quando essa pessoa é cheia do Espírito Santo, quando essa pessoa é batizada com o Espírito Santo e com fogo, o Senhor diz: Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O fogo para que é? O fogo justamente é para queimar a impureza. Porque você pode ser cheio do Espírito Santo e continuar praticando impurezas. O fogo vem para queimar você por dentro, para dizer: você tem que ser ético, mas você tem que ser verdadeiro. Você tem que ser verdadeiro, Luiz. Então o fogo vem dentro de você, para você ser verdadeiro, para você queimar as coisas. Esse ano eu não sei quanto a você, mas eu sinto necessidade de me santificar mais. Eu sinto necessidade de me separar mais. Eu sei que eu posso fazer mais para Deus. E não adianta eu sair para a rua cheio de coisas para fazer se eu não estou sendo verdadeiro. Porque existem muitas formas de fazer as coisas. Eu posso fazer para mostrar. E é uma grande diferença de você fazer para mostrar e mostrar o que faz. Nesses dias vocês receberam a visita de muitos de nós aqui, mostrando o que estamos fazendo. O objetivo, irmãos, não é fazer para mostrar, é mostrar o que faz para estabelecer um modelo. Porque quando você faz para mostrar, você tem uma vontade, exibição. Você tem vontade de exibir. E quem se exibe busca palmas e não almas. Busca o louvor dos homens. Mas o louvor dos homens é perigoso. Se você não tem o louvor de Deus. Você pode ter o louvor dos homens, mas você precisa ter o louvor de Deus também. Porque se você não tiver o louvor de Deus, o louvor dos homens só vai matar você. E vai, cada vez mais, vai tornar você mais carnal. Tá entendendo isso? É muito bom ter o louvor dos homens. É muito bom as pessoas dizer: cara, que palavra, aquela palavra mudou minha vida. É muito bom as pessoas dizerem: uau, que canção maravilhosa. Quando eu cantei essa canção, eu fui cheio do Espírito Santo. Mas se você tem o louvor dos homens e não tem o louvor de Deus, não tem o reconhecimento de Deus, porque o resultado não te aprova. O que te aprova é a sua consciência. O Espírito Santo dentro de você dizendo: filho, está certo, filho, está errado, filho, não faz, filho, não deixa de fazer. Davi, ele foi colocado no reino, ele foi colocado lá no trono. Você lembra disso? Os homens vieram e disseram assim: Davi, vem reinar sobre nós. Vem reinar sobre nós, porque quando Saul era rei, você que saía diante de nós para as guerras. Davi derramou muito sangue, não foi? E por causa disso, ele venceu tantas guerras que o povo reconheceu que ele era um homem de guerra e disse: vem reinar sobre nós, você deve ser o nosso rei. E foi esse mesmo sangue que ele derramou, que Deus disse: Davi, você não pode edificar a minha casa, porque você é um homem sanguinário. Ou seja, o mesmo sangue que fez o povo louvá-lo, fez Deus dizer: você não pode edificar a minha casa, porque você não pode edificar a casa de Deus só com o louvor dos homens. Você tem que edificar a casa de Deus com o louvor de Deus. Então, irmãos, a EMAP da Justiça Social, para mim, ela é uma das melhores, porque sempre vem na EMAP Justiça Social as pessoas que menos aparecem na igreja.
São os escolhidos e escondidos. Justiça social, porque assim, poucas pessoas estão a fim de sujar a mão. Fala a verdade, é ou não é? Poucas pessoas estão a fim de sujar as unhas. Poucas pessoas põem a mão no arado, né? Então assim, na justiça, na escola da justiça social vem só os noiados mesmo. Seja bem-vindo, amém? Na justiça social vem os caras que acreditam que na rua dá para fazer alguma coisa boa, que a igreja ela pode ir para a rua fazer alguma coisa boa por alguém. Porque se na sua vida você não se preocupa com ninguém nem com nada, então você não tem uma vida. Você não pode chamar isso de vida. Se na sua vida você não se preocupa com ninguém, isso não é vida. Porque vida é você dormir preocupado com os outros, irmão. Você ter paz na vida, você tem que dormir preocupado com alguém. Para você ter paz no seu ministério e na sua vida, você tem que dormir preocupado com os outros, preocupado com as nações, preocupado com a cidade. Aleluia. Louvado seja Deus. Abra sua Bíblia comigo. Eu trouxe o Bruno e a Miriam. Bruno e a Miriam são ministros de louvor lá no Mevan também. É o casal prestígio. Coco com cobertura de chocolate. Aleluia, Beneguê. Aleluia. Nós chegamos ontem dos Estados Unidos e sempre que eu viajo, o Bruno fica meio depressivo. Ele na hora ele já liga para mim se eu cheguei, o pastor já chegou. E eu digo, já cheguei, meu filho, pode descansar, estou em casa. Fica meio triste, assim, não sei o que acontece. E, irmãos, o que você está recebendo aqui nesses dias, isso nunca mais vai sair de dentro de você. Isso vai causar uma crise no seu ministério, vai causar crise em quem ouve você, porque as pessoas vão dizer, não, isso é impossível. Você vai dizer não. E sabe qual é a pior coisa que tem no mundo? Tem duas coisas que para mim são as piores do mundo. A primeira coisa que para mim é pior no mundo é você ter sucesso em alguma coisa que Deus não aprova. Uma das coisas piores no mundo é você ter sucesso numa coisa que Deus não aprova. E a outra coisa é alguém fazer alguma coisa que você provou que era impossível. E alguém vem e diz, não, eu sei que dá para fazer. Então o nosso objetivo da escola Justiça Social é colocar dentro de você, para que nunca mais ninguém diga, é impossível, isso não tem como fazer. E você vai provar que tem. Mas não tem dinheiro. Dinheiro nunca foi um obstáculo para fazer a obra de Deus, querido. O obstáculo sempre foi o pecado, nunca foi a falta de dinheiro. Na realidade, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, você nunca vai ter dinheiro para fazer. Porque se você tem antes o dinheiro, depois, então não foi Deus que chamou você. Quando Deus diz, já faz isso, você não tem o dinheiro para fazer. Aí você tem certeza que foi Deus que chamou. Porque você não tem o dinheiro, não tem o preparo, não tem a condição. E aí você diz, não, foi Deus. Porque só Deus acredita em alguém que não tem o dinheiro para fazer, não tem a condição. Só Deus acredita. Aí você diz, não, foi Deus mesmo que me chamou, porque só Ele acredita em mim. É assim que eu vivo, irmãos, há 20 anos, provando que dá para fazer. É assim que esta casa vive há 20 anos, há 15 anos. Os nossos irmãos, pastores, que muitos estudaram pouco, tiveram pouca instrução, mas estamos todo mundo na rua com as unhas sujas. Todo mundo está fazendo alguma coisa. E quando sentamos não é uma exposição de intelectualidade, mas é para contar os frutos e os despojos. Então se prepare, querido. Você vai sentar na mesa com muita gente e vai prová-los. Vai provar e dizer, não, é possível fazer. Eu já vi alguém fazendo. E eu sei que é possível fazer. Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 17, versículo 26.
Oh, Espírito Santo, eu sinto a unção de Deus aqui, irmão. Eu não sou um grande ensinador, até. Meu negócio é ativar, é destravar. Eu sei que aqui, nesses dias, passaram pessoas que estão fazendo hoje muito mais do que eu. Na realidade, muitos que nossos filhos que nos ouviram, eles pegaram a semente que nós jogamos neles e foram trabalhar e trabalham hoje mais do que nós. Essa é a intenção da escola. É que a geração posterior seja sempre maior que a anterior. É que a geração posterior sempre corra mais rápido do que a geração anterior. Se eu ando, meus filhos vão correr, meus netos vão voar. Essa é a nossa vontade. Então tem pessoas que vêm aqui, os nossos filhos aqui da casa, do ministério, eles nos ouvem, as ideias que eles têm, a maioria das pessoas que passaram aqui, as ideias que eles fazem saíram do coração deles. Nós só acreditamos, sendo de Deus. Pronto, só basta uma palavra. Tem coisas que aconteceram aqui que nem dinheiro a gente dava. Era só uma palavra, não é de Deus. Pronto, acreditou. Pronto, irmão, ativou o cara, já era. Tem pessoas que vocês ouviram aqui essa semana e não terminou ainda, que tudo que eles fazem partiu do coração deles. O desejo de fazer. Essa é a diferença da igreja em departamento e uma igreja em ministério. Como isso, pastor? Por exemplo, uma igreja de departamento. Eu sou o pastor da igreja. Então eu vou abrindo departamentos e vou colocando gente para cuidar. Então todas essas pessoas trabalham para mim. E às vezes eu corro o risco de botar pessoas em lugares errados. Às vezes o cara é um pastor, eu boto ele como evangelista. Às vezes ele sabe lidar com coisas, mas não sabe lidar com pessoas. Às vezes ele sabe lidar com pessoas, mas não tem o dom de presidir. Então nós não trabalhamos assim, nós não criamos nenhum departamento. Nós sempre esperamos aparecer a pessoa que carrega o encargo, que não está atrás do cargo. Tem pessoas que têm o cargo, mas não têm o encargo. Pegou aí no seu espírito? Tem pessoas que têm o cargo, o título, mas não têm o encargo. Tem o desejo, mas não tem o clamor no seu espírito para fazer. Não adianta ter desejo, tem que ter o clamor. Porque na hora difícil, você só aguenta se tiver o clamor. Porque o desejo, quando acaba o dinheiro, vai embora também. Então quando apareceu a pessoa, por exemplo, a gente não tinha cantina na igreja. Até apareceu alguém que disse: vamos vender uma água, pastor. Você vende água? Vendo. Vamos vender coxinha? Você faz a coxinha? Eu faço. Vamos vender chocolate? Você faz o chocolate? Faz. Hoje tem a cantina. Tem 5 pessoas ou 6 pessoas trabalhando lá na cantina. Não tinha ministério. A Brigada do Reino já passou aqui? A Brigada do Reino não tinha ministério. Agora eu vou mexer com um grupo de escoteiro, irmão. Não é o meu chamado. Não, vou criar para a gente ter ministério, não. Até apareceu o André e a Cris, que disseram: vamos fazer isso, vamos fazer. E estão fazendo, eles estão fazendo. Mas nunca ninguém teve que ligar para eles e dizer: ó, não falta hoje, hein? Ó, precisa comprar o lanchinho das crianças. Nunca. Por quê? Porque esse é o encargo deles. O nosso trabalho é só ativar e botar gás. Vai que vai dar certo, vai. Nosso negócio é ficar na arquibancada torcendo. Vai lá, vai, garoto. Mas quem corre é ele. A carreira dele. Não foi nós que criamos isso. Foi isso que Jesus fez, querido. Jesus não criou nada, mas ele criou dentro das pessoas. Ele ativou as pessoas. E elas começaram a colocar para fora o que Deus havia colocado para dentro. Acredite nas pessoas. Alguém sabe alguma coisa que você não sabe. Invista em pessoas. Não adianta você ter uma igreja cheia de departamentos e todo mundo trabalhando para você, e é só você que diz o que deve ser feito. Não, às vezes eles têm melhores ideias do que você. Deixa eles voarem. De vez em quando você dá uma paradinha, de vez em quando você senta: olha, eu acho que deveria ser assim, porque isso é bom. E está em segurança para o corpo. Mas tem coisas que Deus vai dar para você que não vai dar para ninguém. Então foi assim que foi surgindo os ministérios aqui. Porque chega alguém que diz assim: ô pastor, se eu fosse tu, fazia isso. Eu digo: faz você.
Eu já tenho muito trabalho, não arrume mais trabalho para mim. Ah, mas se eu fosse o senhor, eu fazia isso. Faz você. Não, pastor. Não, esse é o evasivo. O evasivo é aquele que só dá ideia para os outros, mas ele mesmo não faz nada, né? Esse é o evasivo. É aquele, ele vai, ele tem boas ideias. Aí tem o reticente, aquela pessoa que é reticente. Irmãos, ele fica só nas esquinas dizendo: olha, se eu fosse eu fazia desse jeito. Aí você diz: faz lá, irmão. Não é meu chamado. Ele só tem boas ideias porque ele precisa dar uma ideia, porque depois ele vai ter que criticar também. Aí tem o desistente. O desistente é aquele que ele vai com a força toda, é cavalo de corrida, mas no primeiro obstáculo ele recua, ele não permanece. O evangelho dele é aparente, não permanente. Mas aí tem um totalizador, aquela pessoa que ela sabe que não é capaz, ela sabe que não tem condição de fazer, ela sabe que está cheio de obstáculo. Às vezes, eu vou falar uma coisa aqui, mas guarda no seu coração, não diz fala a Deus, amém? Às vezes você está no ministério, que o ministério não trabalha dessa forma. E aí você está lá lidando com os obstáculos, com a dificuldade, honrando o seu pastor, honrando sua liderança, acreditando neles. E está certo, você honra mesmo, porque Deus vai honrar você por isso. Mas eles não trabalham dessa forma. E você está doido para que o pastor diga: vai, meu filho, vai lá. Mas o pastor não diz. Mas a culpa não é dele, porque ele também não recebeu o que você está recebendo. Ninguém ativou. Ensinaram ele só a abrir uma igreja e encher de gente. Ensinaram ele a só fazer culto no domingo. Não ensinaram ele que tem pessoas morrendo de fome na calçada da igreja, do lado de fora. Não ensinaram ele que naquele bairro ali é o bairro mais violento da cidade e ninguém faz nada para mudar a situação. Mas o negócio dele é encher a igreja. Mas porque ele aprendeu isso, e a escola não cobre dele, ele também não teve. E isso nós vamos vivendo um ciclo. É aquilo que nós chamamos aqui no Mevan de ciclo, círculo ou circo. Ciclo é quando você entra no processo de Deus e deixa Deus conduzir você. Você vai passar em todos os processos. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Círculo é quando você anda em círculo a vida inteira. Só tenho vontade, é evasivo, reticente, desistente. Evasivo, reticente e desistente. Você não avança em nada, não cava nada. Amém? Nunca chega. Quando o cara está cavando, chega na pedra. Chegou na pedra. Mete uma picareta nessa pedra aí, irmão. Esse é o cara que anda em círculo. E tem um circo. O circo é aquele que vive na alma. Então ele só produz imaginação. Ele vive no mundo, como diz o pastor Júnior, no mundo encantado de Bob. Ele vive no mundo encantado de Bob. Ele só imagina. Então daí o que acontece? Ele traz essa imaginação para o púlpito. E aí ele fica animando a plateia. Vira um circo a igreja. E aí toda semana você vai ter que trazer uma animação nova. Toda semana vai ter que criar algo novo, um número diferente. Porque aquele o povo já viu, então tem que ter um número diferente. E daí toda semana ele vai criando alguma coisa. Daí tem a semana da ferradura, a semana do pano, a semana do lenço, da água. Todo dia tem alguma coisa para segurar o povo. É um circo. Não, irmão, você tem que entrar no ciclo de Deus e viver todos os processos: carne, alma e espírito. Carne, alma e espírito. O átrio, lugar santo e santo dos santos. Jesus como o caminho, como a verdade, como a vida. Produzindo 30 sementes por uma, 60 e 100. Vai entrando no processo. Aleluia. Nós precisamos disso. Amém? Eu queria falar um pouquinho hoje sobre Mamon para você. Abra sua Bíblia comigo, Lucas 17. Hey, hey, yeah.
Lucas 17, versículo 26. Nós não fomos chamados para produzir ilusão, irmão. Nós não somos animador de plateia. Nós não somos prisioneiros de uma rotina, vivendo em círculo. Eu não sou um escravo da religião. Eu vivo um processo. Eu sou um homem que de tempo em tempo tem que subir de nível. Escute, eu vou falar de novo. Em tempo você precisa subir de nível. Você precisa amadurecer. Aleluia. Aleluia. E tudo na vida é assim, irmãos. Por isso Paulo diz, quando eu era um menino, eu pensava como um menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de menino. Irmão, quando a gente quer fazer as coisas, quando eu comecei o ministério, nós tínhamos o corredor do fogo, nós tínhamos a tarde do milagre, nós tínhamos, porque a gente quer ganhar todo mundo para Jesus, irmão. Mas à medida que você vai entrando em Deus, essas coisas, elas vão se tornando enfadonhas. Porque você percebe que aquele cara que vinha na tarde do milagre era o mesmo doente de sempre. Então você tinha que fazer alguma coisa por aquele homem, porque a tarde do milagre não estava dando jeito naquilo. E Deus falava para mim, você está fazendo culto para pessoas e não para mim. Eu digo, não, Senhor. Ele disse, não, se você estivesse fazendo culto para mim, essas pessoas já estariam nas ruas trabalhando. Se você fizesse culto para mim, então eu viria e transformaria a vida delas. E elas já estavam nas ruas fluindo, dando frutos. Mas elas estão aqui, Luiz, prisioneiros de uma rotina, escravos da sua religião. Precisei mudar, querido. Vamos lá, vamos ler a Bíblia, né? Lucas 17, 26 diz assim, ó, como aconteceu nos dias de Noé, assim será também nos dias do Filho do Homem. Comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e os consumiu a todos. A mesma coisa aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Oh, meu Deus, é forte isso. Consumiu a todos. Consumiu a todos. Consumiu a todos. Está consumindo todos. À medida que vai chegando aquilo que a Bíblia chama de grande e terrível dia do Senhor. Você sabe que Jesus vai voltar um dia, não sabe, irmão? Você tem consciência disso? Você acredita no arrebatamento? A mim não me interessa se você acredita antes da tribulação, no meio ou no fim. Você acredita que Jesus vai voltar? O que é que você está fazendo para ele voltar? Porque você já sabe o que vai acontecer. Eu preciso fazer alguma coisa para isso. Não, eu estou na igreja. Nós fomos ensinados a ficar na igreja esperando ele voltar. Fomos ou não fomos? Aqui, irmão, nós estamos protegidos. Não estamos, não. Porque aquilo que nós chamamos de igreja, descobrimos que não é igreja. Igreja é um organismo vivo, irmãos. Pessoas diferentes, fazendo coisas iguais. Ossos diferentes, cada osso correndo para o seu osso, mas numa articulação onde a cabeça governa tudo. Aleluia. Osso com osso, nervo com nervo, carne com carne, recebendo o comando de quem? Da cabeça. O osso do dedo é diferente do osso da coxa, mas eles trabalham na mesma sintonia.
para dar vida ao mesmo corpo. Essa é a beleza do corpo de Cristo. Pessoas diferentes, que às vezes até pensam diferentes, estão em lugares diferentes, mas trabalham todas para a articulação do mesmo propósito. Aleluia! O problema é que eu só ando com iguais. Eu não consigo andar com diferentes. Porque afinal de contas, eu acho que eu não tenho religião, mas tem. Se você só consegue andar com quem é igual a você, você é religioso. Alguém podia dar um amém só para sair no DVD? Amém! Só para as pessoas que assistirem depois achar que vocês estão concordando comigo. Amém? Eu não é. Então, se eu só ando comigo, com quem é parecido comigo, eu não estou no corpo. Eu não estou formando o corpo. Eu estou formando uma religião. Porque religião, ela torna todos iguais. E a ideia de Deus não é tornar todos iguais. Senão ele tinha feito a gente tudo com a mesma cara, tudo com a mesma altura, tudo com a mesma cor. Ele fez diferente porque, para mim, a beleza do corpo é a diversidade dos dons, a diversidade de ministérios, a diversidade de manifestações, mas o corpo é o mesmo, um só batismo, um só Deus, um só propósito. Aleluia. Então eu já sei que Jesus vai voltar. Eu já sei. Eu preciso fazer alguma coisa na medida que vai se aproximando o glorioso retorno do Senhor. Tem alguns pontos aqui que eu podia estudar. Por exemplo, o primeiro ponto será como nos dias de Noé. Será como nos dias de Noé. Então nós precisamos estudar como estavam os dias de Noé. Então a gente pode abrir Gênesis capítulo 6 para ver como estava nos dias de Noé. Porque ele vai voltar e será como nos dias de Noé. Então você não precisa estudar os dias de Noé fora da Bíblia, porque os dias de Noé falam na Bíblia. Aleluia. Como é que estavam os dias de Noé? Vamos ver, Gênesis capítulo 6. Capítulo 6 diz assim: como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra e lhe nasceram filhas. Não, vamos ver o versículo 5. Vamos ler o versículo 5 para ganhar tempo. É só isso aqui que eu quero ensinar. Viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Viu que o Senhor, que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, a atitude. As atitudes dos homens mudaram, ficaram ruins. E toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Intenções. Ou seja, as intenções dos homens mudaram, as atitudes dos homens mudaram. Porque se mudar a intenção, muda a atitude, irmão. Se mudar a atitude, vai mudar a intenção. Está pegando aí isso? Deus viu que a maldade se multiplicava na terra. E a imaginação dos pensamentos do seu coração, consciência. O homem perdeu a consciência do que é certo e do que é errado. O certo hoje passou a ser errado. Não é? O certo, que é certo, um homem casar com uma mulher hoje passou a ser errado. Hoje as pessoas querem provar que o errado está certo e o que o certo está errado. Então a maldade do coração do homem, os pensamentos, a imaginação, porque é imaginação isso. O problema é que as imaginações estão sendo externadas. Nós temos uma imaginação e começamos a externar ela. E começamos a dizer, não, isso aqui está certo. Não, o que é que tem, né? Está certo? Não está certo, irmãos. Deus não trabalha com a lei legal, Deus trabalha com a lei moral. Daqui a pouco vai ser legal abortar. Daqui a pouco, espera, vai sair uma lei aí que vai liberar o aborto. Mas para Deus ainda vai ser imoral.
Porque Deus trabalha no moral, não é no legal. O homem cria a lei, mas Deus não se dobra às leis dos homens. Em breve virá uma pedra que vai ser cortada sem a ajuda de mão de homem e dará contra esse governo. Quando eu digo governo, é o governo do homem, não é do PT, é do homem. Porque se tirar o PT e botar outro, vai virar a mesma coisa. Porque essa é a imaginação do coração do homem, não é de um partido político. Nós precisamos entender que o homem ficou mal, as atitudes deles ficaram más. Até hoje, irmão, nós que somos crentes, às vezes a gente é pego, puxa, não devia ter feito isso. É ou não é? É ou não é, gente? Você é crente, está lá na igreja todo domingo, dizima, oferta, é fiel, não trai a esposa, não trai o marido, tal, está lá bonitinho. De repente você diz, ai, isso é bom, não é ruim, viu? Sempre que você deparar com a decepção consigo mesmo, glória a Deus. Enquanto você se decepcionar com você mesmo, você não se decepciona com os outros. Fique tranquilo. Enquanto você se decepciona com você mesmo, você não vai ter tempo para se decepcionar com os outros. Eu me decepciono comigo assim umas 20 vezes, não mais, 40 vezes, 50 vezes por dia. Às vezes, puxa, eu não devia ter pensado isso. Não devia ter falado isso. Às vezes foi uma coisa que só eu pensei, ninguém viu, ninguém ouviu, porque o pensamento ninguém me ouve, só Deus. Eu só pensei, mas na hora eu já peço perdão. Para quê? Para limpar a consciência. Porque a consciência se alimenta de imaginações. Você vai construindo castelinho de areia, vai construindo, veio uma onda e blum, leva tudo. Eu já vi que eu fiz errado, pensei errado, olhei errado, interpretei errado. O Senhor me perdoa. Às vezes até o diabo não entende porque que eu estou pedindo perdão. Porque ele não conhece a minha consciência. Ele tenta entrar nela, mas ele não conhece. As minhas intenções o diabo não conhece. Ele fica jogando setas nas minhas intenções, mas ele não conhece as minhas intenções. Então às vezes eu peço perdão, nem ele sabe porque que eu estou pedindo perdão. Ele não precisa saber mesmo, ignorante. Agora será como nos dias de Noé. Então como é que estava Noé? Nos dias de Noé. Viu a maldade do homem que se multiplicara sobre a terra e que a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra e isso lhe pesou o coração. Disse o Senhor. Quem disse? Destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como os animais, como os répteis, destruirei. Ele falou o quê? Que destruirá o homem. Porque se destrói o homem, pode destruir tudo, porque tudo foi feito para o homem. Deus não fez nada para ele. Ele fez tudo para você. O que ele fez para ele? Você. A única coisa que Deus fez para ele foi você. As outras coisas, tudo ele fez para você. Se tira você daqui, para que ter coisas? Deus não admira coisas. Ele criou uma coisa chamada homem e colocou do seu espírito nessa coisa para ver o que é que essa coisa, como é que essa coisa reagia. Meu Deus. Isso é anatomia pura, Jesus, ajuda aqui. E aí Deus disse: destruirei o homem que criei, os répteis, os animais, vou destruir tudo, acabar com tudo, fechar o jardim e pronto. Aí ele olha e diz assim a Bíblia: Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Como é que estava? Jesus vai voltar e será como nos dias de Noé. Deus está querendo fazer o quê? Está querendo achar graça em alguém. Essa palavra achou graça no original, sabe o que é que significa? Noé fez Deus sorrir. Você vai no original, como está escrito assim: Noé fez Deus se alegrar. Como é que vai? Quando Jesus voltar, vai ser como nos dias de... E como Deus vai estar nos dias de Noé? Deus vai estar indignado. O sentimento de Deus com a terra. Pastor, mas a terra... Irmãos,
Quando Deus criou tudo, depois Ele fez o homem, por isso que Ele só fez o homem no 6º dia. Primeiro Ele criou tudo. Quando Ele fez o homem, Ele disse para a terra: ó terra, agora você está sob a custódia desse homem, você se submete a ele, você se submete a este homem. Por isso que nos dias de Noé, nos dias de Adão, a terra não produzia espinhos e abrolhos, porque elas tinham a quem se sujeitar. Adão dizia: isso é um elefante, e se tornava um elefante. Deus criou o animal, mas não colocou nele identidade. Adão dizia: isso aqui é uma girafa, e se tornava uma girafa, porque ela era um animal, mas não tinha uma identidade. Quem deu identidade para ela? Adão. E olha para a girafa, ela não tem cara de girafa. Tem ou não tem? Mas girafa tem cara de girafa, irmão. E a terra não produzia espinhos e abrolhos, por quê? Porque ela tinha a quem se sujeitar, ela estava sob a custódia de alguém. Quando Adão cai, o que é que acontece? Deus disse: agora maldita é a terra por tua causa. Agora o Senhor está dizendo assim: agora ela vai começar a produzir coisas que eu não criei ela para produzir. A terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Aí veio o primeiro homicídio. Começou os incestos. Começou a corrupção, começou o engano, começou Babel e começou tudo que tem se prolongado até hoje. Só que hoje a Bíblia diz que a terra geme, esperando a manifestação de quem? Dos filhos de Deus. Ela está dizendo assim: ó, por favor, me governe de novo. A terra está pedindo, pelo amor de Deus, alguém que se levante para governá-la, irmão. A terra está dizendo: eu preciso me sujeitar a alguém. Mas nós estamos na igreja brincando de igrejinha. Nós estamos discutindo o tamanho da saia. Estamos discutindo que cor vai ser a cadeira. Fizemos reuniões para pintar a igreja. E a terra está dizendo: eu estou clamando. Agora não é só a terra que está clamando. A Bíblia diz que a terra geme, o Espírito geme, e nós estamos gemendo. A terra está esperando alguém que se manifeste e a sujeite de novo. E eu espero que Deus ache pessoas aqui para isso. Isso é justiça social. É você trazer a terra debaixo da sujeição de Deus. Amém, irmãos? Se você trazer a terra debaixo da sujeição de Deus, você vai praticar justiça social. Justiça social é isso, irmãos. O comunismo acha que justiça social é igualdade. O comunismo tentou praticar justiça social, mas não consegue. Porque você não pode nivelar para baixo, você tem que nivelar para cima. Aleluia. Todo lugar onde o comunismo reina, a pobreza reina. Por que a pobreza reina? Porque nivela para baixo. Você tem que nivelar para cima, ou seja, você tem que pegar a terra e devolver ao governo de Deus. E dizer: Deus, faz a tua vontade aqui na terra, como ela é feita no céu. O problema é que nós estamos nivelando para baixo. Como que o céu vai vir aqui? O céu não pode vir. O céu não pode vir porque o céu trabalha dentro de um espaço chamado verdade. E o céu só se manifesta onde tem verdade de propósito, onde tem intenções verdadeiras de propósito. O céu não trabalha se tem individualismo, se tem eu enriqueço e você empobrece. Não, o céu não trabalha em benefício de um indivíduo. O céu trabalha em benefício de um corpo, sendo ele o osso do dedo ou o osso da coxa. O céu trabalha para o corpo. E não adianta você cortar o dedo fora. Vou tirar essa mão, não gostei dela, e põe uma prótese. A prótese, ela tem a mesma função, mas ela não tem a vida da cabeça. Ela perdeu o contato com a cabeça. Então hoje em muitos ministérios, me perdoe dizer, não me perdoe não,
E muitos ministérios hoje só funcionam, mas não tem a vida da cabeça. Não adianta você funcionar sem a vida da cabeça. Nós precisamos voltar a ser ligados na cabeça. Nós precisamos de um techuvá, voltar ao Senhor. Precisamos voltar, precisamos que os nervos tragam vidas, que os músculos tragam vidas. A igreja ela foi colocando prótese no lugar da vida. E hoje nós estamos cheios de próteses, tem cheio de gente funcionando, mas não tem a vida da cabeça, irmãos. E nós precisamos da vida da cabeça. Deus estava decepcionado com o homem, queria destruí-lo, mas um homem adorou a Deus e mudou toda a história. Um homem adorou a Deus. Agora Deus tem um problema, porque Deus disse: eu vou destruir tudo. E Deus olha para aquele homem e pensa: uau, esse cara eu não posso destruir. Só que agora Deus tem um problema, porque Ele falou que faria. E Ele tem que fazer o que Ele falou. Só que eu acredito, irmãos, que Deus volta atrás, sim. Deus não muda, mas Ele se move. E o que move o coração de Deus é a intenção e a atitude dos homens. A sentença estava liberada, mas se um homem se colocou no lugar de agradar o coração de Deus, como em Suzã, como na comunidade de Suzã no tempo de Assuero. Assuero declarou que todo judeu deveria ser morto. A sentença não mudou, mas uma mulher chamada Esther entrou lá onde ele estava. E a mulher na Bíblia representa a igreja. Uma mulher entrou lá onde ele estava, onde Assuero estava. Ele estendeu o cetro para ela e disse: pede-me o que tu queres, eu te darei até metade do reino. Ela entrou na presença do rei por uma nação. Então a sentença está liberada sobre o mundo, irmão. Vai destruir a todos. Existe uma sentença liberada, é destruição. Agora eu vou falar uma coisa para você. No meu contexto de vida, eu não estou esperando o fim do mundo. Eu estou esperando a transformação dele. E eu estou trabalhando para transformá-lo. Eu não estou esperando que vai vir uma bola de fogo, um meteoro, uma enchente, um cometa, e vai dar na terra e vai destruir tudo, e nós vamos virar uma grande eclipse. Não, eu não acredito nisso. Eu acredito que a terra pode ser transformada. Aleluia. Se eu atrair os céus e viver um céu na terra, porque eu já carrego os céus, o reino dos céus está dentro de vós, diz a Bíblia. Eu não estou sentado na igreja esperando Jesus voltar. Senhor, Maranata, vem Jesus. Não, a minha oração para eles todos os dias é: Jesus, segura mais um pouco, dá mais um dia, Senhor. A minha oração tem sido: Senhor, falta meu tio, Senhor, o meu primo, Senhor, o meu pai, Senhor, não volta lá, agora não, Senhor. Eu quero muito estar com o Senhor, mas eu acredito que eu já estou. Eu quero muito partir e estar contigo, como dizia Paulo, mas por causa de vós, eu me gastarei, me deixarei gastar, Paulo dizia. Então esse é um sentimento que nós precisamos ter de volta na igreja. E sair da fila da unção com óleo, e sair da fila da água ungida, e sair da fila para pegar o pano para botar debaixo do travesseiro para enriquecer, e sair dessas porcarias do inferno que tem destruído a igreja do Senhor, que tem trazido atrativos para a igreja, que tem enriquecido homens e os ministérios se transformado em impérios. Esse não é o evangelho que Jesus morreu. Eu vou falar algo pesado aqui para você, mas se é esse evangelho que Jesus morreu, eu prefiro voltar a vender cocaína. Esse não é o evangelho que Jesus morreu, e eu não vou viver isso. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos viver isso, irmãos. Isso é mentira, é engano. Pastor, você não acredita que pode curar? Claro que eu acredito, irmãos. Um pano cura, a água cura. A fé é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu. Só que fé não é positivismo. Fé não é pensamento positivo. Fé não é eu ficar repetindo a mesma coisa como uma mantra para achar que Deus vai mudar de ideia. Não, está uma sentença liberada.
Tem uma sentença liberada no mundo. Agora, quem vai mudar o coração de Deus? Quem vai mover? Quem vai mover o coração de Deus? Será como nos dias de Noé. A sociedade, irmão, ela vem relativizando e romanceando tudo, os princípios, os mandamentos da palavra. Distração. Irmão, distração espiritual, ela vai se tornando fatal na vida das pessoas. Tem uma palavra que nós temos aprendido e temos tentado praticar nesses dias. Tem 3 palavras perigosas que têm afetado os nossos ministérios, que é defraudação, que é distração, defraudar, distrair e usurpar. Usurpação, defraudação e distração. Essas 3 palavras, elas afetam o ministério, ela pode destruir o ministério. Usurpar é você exercer uma função que você não tem legitimidade para isso, porque você não viveu aquilo e não vive isso. Defraudar é você criar uma expectativa no coração das pessoas que você não é capaz de suprir. E distrair é você ficar todos, domingo a domingo, de semana a semana, trazendo um evangelho almático às pessoas. Que quando elas estão bem, elas vão à igreja. Quando elas estão mal, elas nem aparecem. Ou você investe sua vida em alguma coisa, querido, ou você vai desperdiçar ela com alguma coisa. Ou você investe a sua vida no reino de Deus, na justiça social, ou você vai acabar desperdiçando ela. E sabe qual é o problema? Que aquilo que Deus não pode usar, quem acaba usando, sabe quem é? Aquilo que Deus rejeita, o diabo aceita. Aquilo que Deus não pode usar, sabe quem vai usar? Você sabe quem vai usar? O diabo. A sua fé, querido, eu não quero vir aqui nessa noite dizer que a sua fé muda a ideia de Deus. A sua fé não muda a ideia de Deus. Mas a sua fé, a sua intenção, a sua consciência, a pureza, essa palavra tem estado no meu coração. É uma palavra que eu quero viver muito nesses dias. Santidade, pureza, inocência. Eu preciso voltar para o meu coração. Quando eu falo eu estou falando de mim mesmo. Eu sinto que eu preciso me separar mais para Deus. Eu preciso ter uma mente mais pura, um coração mais limpo. Eu sei que nós vamos entrar em lugares que a gente precisa estar limpo, puro e inocente para entrar. Por isso nós precisamos nos separar mais. Aleluia. Então, querido, segundo ponto é que também quando Jesus voltar, você está esperando, não está? Você acredita que está perto? Paulo já acreditava 2000 anos atrás que estava perto. Paulo dizia: nós que vamos primeiro, né? Primeiro vai ressuscitar os mortos, e nós que estamos vivos vamos depois, ele disse. Quem já morreu vai primeiro, ele disse. Depois nós que estamos vivos. Ele já achava que Jesus ia voltar naqueles dias. A igreja primitiva já achava que Jesus ia voltar naqueles dias. E nós estamos achando, e meus avós achavam, meus bisavós também, e nossos filhos vão achar. E tomara que ele volte. Eu queria estar muito afim, eu queria muito, estou muito afim de ver o arrebatamento. Mas quem sabe? Outro grande ponto é que seria como nos dias de Ló. O que é que eles faziam no dia de Ló? Compravam e vendiam, casavam e se davam em casamento. Ou seja, não tinha mais aliança. A aliança acabou. E compravam e vendiam. Por que Deus fala isso aqui? Compravam e vendiam. Deixa eu voltar aqui em Lucas 17. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam e edificavam.
Plantavam e edificavam, construíam, edificavam, compravam, vendiam. Porque compravam e vendiam está aqui também. Se a mesma Bíblia diz para mim, negociai até que eu venha. O mesmo Deus que diz para mim, negociai até que eu venha, diz, eles compravam e vendiam. Irmãos, um dos sistemas que mais depõe contra a justiça de Deus é o comércio. Porque Mamon é o Deus desse comércio. Se faz muita coisa por dinheiro. Eu não estou falando de você vender alguma coisa, de você escrever um livro, vai lá e vende, você tem um CD, ou você tem uma loja, ou você é um vendedor. Você tem um produto que você negocia. Eu não estou falando disso. Agora, o comércio, irmãos, ele é uma das coisas que mais depõe contra o sistema do céu. Por quê? Porque Mamon é o Deus desse comércio. E o comércio trabalha muito com visualização e informação. Já está dizendo informação. Vem de dentro. Formação é aquilo que te forma por dentro. Informação é o que você recebe de fora e que te forma por dentro. Quando a palavra de Deus diz, quando Jesus estava subindo, ele diz assim, ó, ficai na cidade para que sejais revestidos do poder, não é? Essa palavra revestir não está dizendo que você tem, está dizendo o seguinte, no original o significado dela é, revestir não é impedir que o que está dentro saia, é impedir que o que está fora entre. Pegou? Então, quando o Senhor fala para revestir, não é quando você passa um verniz na madeira. É como você passa um verniz na madeira para não pegar, quando a chuva, para não entrar, para não entranhar na madeira. Então, revestir é isso. O Senhor está dizendo, você tem que se revestir para que o que está fora não entre e não mude os meus conceitos dentro de você. Porque hoje o homem vai mudando de acordo com as informações, irmãos. E esse é o problema, porque a igreja nunca teve tanta informação como ele tem agora. A gente nunca estudou tanto, nunca teve tantas escolas, tantos seminários. E parece que a igreja está ficando cada vez mais ignorante, porque ela está deixando muitas coisas entrar de fora. Irmão, os maiores coaches hoje no mundo dos negócios são pastores. Os maiores ensinadores de empresas hoje, que dão palestras de empresas, são homens de Deus. O problema não é eles colocar para fora, é que eles estão aprendendo estratégias para vender, estratégias. Agora Deus, irmãos, você não mantém a glória de Deus com estratégia, você mantém a glória de Deus com intimidade. Aleluia, você mantém a glória de Deus com intimidade, não é com estratégia. Não adianta criar estratégia para segurar as pessoas da igreja. Não adianta criar estratégia para fazer as coisas crescerem, não. Amém? É só dar comida boa. Você não precisa dizer para o seu filho, cresce, ele vai crescer, você tem que alimentá-lo. É ou não é? Então a informação ela te forma por dentro. Quando Deus diz que você é da minha forma, ele diz, façamos homem a nossa imagem, a nossa semelhança. Sabe o que ele está dizendo, imagem e semelhança? Ele está dizendo, quando Deus diz, tu és da minha forma, ele está dizendo, você tem o meu DNA, Luiz. Você não pode deixar coisas de fora formar você, porque quem está formando você sou eu. Por isso eu lhe dei do meu espírito, para que o meu espírito forme você por dentro. Mas se você deixar se informar de Deus, se informar para se informar de outras coisas, vai ser isso que vai formar você por dentro. Amém? Está pegando? Então assim, por isso que ele colocou o reino dentro de mim. Você será formado com aquilo que você se forma. Você pega, minha mãe fazia bolo antigamente, quando eu era menino, não faz muito tempo. A mãe fazia pão, bolo, se a forma era redonda, virava massa assim. Quando tirava o bolo do forno ele saía. Se a forma era quadrada, saía quadrado. O problema é que você será formado com aquilo que você se forma. Se a Bíblia for a minha informação, ela me forma por dentro. Se a palavra de Deus é a minha informação, e aí a gente volta a falar em ouvir e obedecer.
Você já sabe qual é a ideia de Deus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Luiz, transforma tudo aí, porque eu vou arrebatar minha igreja, mas eu não quero tirar a igreja daí, Luiz, de qualquer jeito. Eu queria que vocês mudassem a vida que vocês estão vivendo. Deus não colocou a igreja na terra, irmão, para sofrer, e quando ela estiver quase morrendo, Ele tira. Deus colocou a igreja na terra para mudar a terra. Se em Sodoma tivesse uma igreja com 10 membros, Deus não teria Deus não teria destruído a cidade por amor aos 10, querido. Todo ser humano, eu, você, nós temos desejos dentro de nós que nós desconhecemos. Porque nós temos alma, nós somos munidos nós temos vontades, nós temos desejos. Nós tem vontade que a gente quer aplicar acima da vontade de Deus. E aí que entra uma coisa chamada informação, que tem uma coisa chamada mídia. A mídia, ela trabalha exatamente em cima disso. Ela cria uma imagem de um personagem, de um mundo fictício, fazendo com que as pessoas queiram ser esse personagem. Então aí o cara corta o cabelo igual do Ronaldinho, ele corta o cabelo igual o cara da novela, porque agora a tendência é essa. A mídia vai formando as pessoas por dentro. A mídia trabalha exatamente isso. Inconscientemente a pessoa acha que para ser igual àquele personagem, ela precisa ter o que o outro tem. Então ela começa uma busca desesperadora por coisas. Amém? É ou não é? Quem lembra do seu pai e da sua mãe em casa? Quem tem mais de 40 anos aqui lembra do seu pai em casa? Você lembra do seu pai em casa? Chegando do trabalho? Sua mãe chegando do trabalho? Quem aqui a mãe trabalhava fora? Quem tem mais de 40 que a mãe trabalhava fora? Quem tem mais de 40 que a mãe trabalhava fora? Eu fui criado numa casa, irmãos, onde quem trabalhava era meu pai. A mãe estava em casa, cuidando dos filhos, porque ela edifica o lar. Tira a mãe de casa para ver o que acontece com o lar. Só que na busca de coisas, o homem só trabalhando hoje, ele não dá conta. Nós precisamos ter tudo dois. A vida ficou cara. As coisas ficaram caras. Eu me lembro que na minha época, no domingo era o dia do churrasquinho. Lembra do churrasquinho? Você fazia o churrasco? No domingo, na minha época, era o dia da Coca-Cola e da maionese. Lembra? Aí a gente diz, mas isso, hoje é que é vida. Glória a Deus, hoje é que é vida. A gente comia e vivia até os 80 anos e não ia na academia. Hoje a gente come de dia e queima gordura de noite na academia. Irmãos, pastor, tem alguma coisa contra? Não, irmãos, eu estou dizendo como a vida mudou. Você está entendendo? Só que a vida mudou, só que os padrões de Deus não mudaram. Os padrões de Deus para a criação de filho é o mesmo. Os padrões de Deus para quem edifica a casa ainda é a esposa. Os padrões de Deus, o problema é que como a vida mudou, nós vamos mudando os padrões de Deus. Amém? Aí, então eu trabalho, minha esposa trabalha. Então o filho fica com a avó ou fica na creche. Porque afinal de contas, se eu não trabalhar, se ela não trabalhar, nós não damos conta de pagar o aluguel. E é verdade, é muito caro as coisas. Então a criança tem que ficar na creche, ou fica com a tia, ou fica com a avó. Então quando chegam, os dois estão cansados, os dois chegam cansados à noite. Aquela criança quer atenção. Aí você dá a bicicleta para ela, mas você não anda mais com ela de bicicleta. E aí nós vamos trocando os valores da vida. Eu estou falando alguma mentira, joga um tomate em mim.
Nós vamos mudando os valores da Bíblia, da vida. Então, aquela criança, ela aprendeu que só se ela chorar, ela ganha. Porque os pais já estão cansados, eles não conseguem curtir o filho à noite. Então, ai, amor, dá para ele, deixa ele brincar. Então a criança senta na frente de um videogame, senta na frente de um celular. Ela vai mudando. Nós vamos mudando os padrões. Irmão, dar uma bicicleta para o filho não é difícil. Difícil é tirar um sábado para andar com ele de bicicleta. Só que os padrões de Deus não mudaram, querido. Então eu pergunto para você, quem vem reinando nesses dias? É Mamon. Ele tornou a vida cara, tornou o mundo caro de se viver. Meu Deus, alguém precisa acordar para isso. A nossa vida ficou cara. Eu sei que as coisas mudaram, irmãos, mas os padrões de Deus não mudam. Eu sou Deus e não mudo. Sabe quem edifica a casa ainda é a esposa. Sabe quem é o provedor do lar ainda é o marido. Sabe quem é o cabeça da família? Ainda é o cabeção, é o marido. Sabe quem é a adjuntora? É a esposa. Nós perdemos isso, irmãos. Mamon vem tornando a nossa vida um inferno. Nós temos um padrão de vida e nós temos que mantê-lo. E para manter o padrão de vida, eu preciso fazer mais alguma coisa. Eu tenho mais alguma coisa para comprar. Eu não estou dizendo, irmão, veja bem, eu não estou dizendo que você está errado. Eu estou dizendo que os padrões mudaram, mas Deus não muda. Amém. Hoje o meu filho vai no shopping, vê dois homens sentados, abraçados e se beijando. Eu tenho que explicar para ele o que é aquilo. Porque a sociedade vai relativizando, irmãos. Compram e vendiam, se casam e se dão em casamento. Mas caiu fogo do céu e eu espero que caia mesmo. Mas por favor, Jesus, ainda não. Deixa Deus levantar uns Noés aqui que vão mudar a vida das pessoas. Que vão dizer para as pessoas, quando nós estamos aconselhando casais hoje, às vezes nós estamos com casais à beira da falência do casamento. Eles chegam na nossa frente e se sentam um odiando o outro. Às vezes meia hora de conversa a gente consegue provar para os dois que eles se amam. Então a gente começa a dizer, você não tem condição de sair do emprego e voltar para casa. Não dá. Não dá. Nós temos que criar subterfúgios de trazer a família de volta para dentro de casa, irmãos. Nós temos que tirar algumas coisas da nossa vida. Eu vou falar uma coisa para você. Há 15 anos atrás apareceu gente na televisão pregando contra a televisão, falando da imoralidade da mídia. A gente jogou pedra, jogou tomate e disse, esse cara é doido, nasceu fora da época. E nasceu mesmo, há 15 anos atrás. Deus estava enviando profetas para abrir os nossos olhos e a gente não deu ouvido. E eu estou aqui, espero que daqui a 15 anos você se lembre de mim. Nós precisamos voltar. Nós precisamos voltar a viver. Porque se nós queremos justiça social, não é muito mais do que ir para a rua dar marmita para alguém, irmão. É muito mais do que ir para a rua dar cachorro quente para quem mora debaixo do viaduto. Justiça social é uma mudança de paradigma, é uma mudança de mentalidade. Talvez em vez de eu comprar uma BMW, eu vou ter que comprar uma bicicleta para ir andar com meu filho no domingo. Talvez essa mentalidade que nós precisamos ter. Justiça social é uma mentalidade que vai salvar a sua vida. É aqui que entra o consumismo, irmão. Pessoas não desejam ter o que o outro tem, ela deseja ser o que o outro é. Mas inconscientemente acha que para ser o que o outro é, precisa ter o que ele tem. A mídia é responsável por isso, irmãos. Cria o homem perfeito, a mulher perfeita. A mídia dita o que você deve ser e o que você deve ter. Observe os padrões de beleza de consumo. Você já foi num shopping center?
Você sabe por que o piso do shopping center é liso? É para você andar devagar, para você observar as lojas. E toda ela tem uma musiquinha assim, touch, 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 touch. Aí você diz, pastor, você está sendo radical. Não, cara, daqui a 15 anos você vai assistir esse DVD. Há 15 anos atrás, homens como Josué Orion falaram da mídia pra gente, falaram dos desenhos animados que eram pornografias. A gente dizia, esse cara é louco. Deus estava usando pessoas para abrir os nossos olhos. E hoje nós estamos... Hoje a cartilha do MEC quer enfiar pornografia na vida das nossas crianças. Quem vai se levantar? Quem vai se levantar para pregar contra isso? Correndo o risco de ser preso, correndo o risco de ser taxado como radical. Quem está disposto a perder algumas agendas por causa do peso da palavra que carrega? Você lembra quando a Copa do Mundo foi no Japão? 8 horas da manhã nos jogos, 6 horas da manhã, você lembra disso? 6 horas da manhã o cara estava assistindo o jogo do Brasil e tomando cerveja, 6 da manhã, porque a mídia colocava sempre uma cerveja do lado de uma mulher nua, ou seminua, introduzindo que cerveja tem a ver com mulher nua. Você vai em países da Europa que as pessoas tomam uma cerveja com a sua esposa e não tem mulher nua na propaganda, irmão. Tem países que vendem cerveja, que uma família toma uma cerveja com uma esposa, às vezes num jantar. O problema é o que a mídia dita para você fazer. Então o cara toma um porre no bar e sai atrás de uma mulher que não seja dele. Por quê? Porque ele aprendeu que aquilo ali abra comigo Ezequiel 28. Me perdoe, irmãos, é que quando eu prego essas coisas, isso me dá uma indignação tão grande no meu espírito. Você não sabe como é que eu fico depois de uma mensagem dessa. O meu espírito fica indignado, porque eu sei que eu preciso mudar, eu sei que eu preciso melhorar, eu sei que isso tem que começar por mim. Eu sei que não adianta só ficar indignado e voltar para casa como se nada tivesse acontecido. Ezequiel capítulo 28. Eu só desejo meu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo meu Senhor. Olha aqui, Ezequiel 28, versículo 12. Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria, perfeito em formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus, cobrites de todas as pedras preciosas, o sardio, o topázio, o diamante, o berilo, o onix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Tu era querubim da guarda ungido, até ungido, e te estabeleci. Estavas no monte do santo de Deus, andavas entre as pedras afogueadas. Perfeito eras no teu caminho desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. E na multiplicação do teu caíste. Por isso que Deus, o comércio é uma das coisas que mais depõe contra Deus, porque por causa do comércio casamentos estão se separando, por causa do padrão de vida pessoas estão deixando seus lares, por causa do padrão de beleza que foi estabelecido, pessoas estão deixando seus lares, trocando de cônjuges.
Satanás caiu por causa do quê? A multiplicação dos teus comércios. Olha para a parábola de Lucas 15. De Lucas 15, 16 e 17. Fala da dracma perdida, do mordomo fiel, do rico e do Lázaro. E no capítulo 16 diz assim, versículo 13: ninguém pode servir a dois senhores. O único que Deus chama de senhor é a riqueza. Eu não estou dizendo que você não pode ser rico, eu estou dizendo que você tem que ser simples. Simples. Viva uma vida simples. Se Deus quiser te enriquecer, tenha muito dinheiro, mas continue simples. E descubra por que Deus está te dando dinheiro. Ele vai te ensinar que Ele não está te dando para você ter, Ele está te dando para você fazer alguma coisa por alguém. Se Deus tirou do lado dele um querubim ungido, por causa da multiplicação dos seus comércios, porque desejou o que não deveria desejar. Se nós queremos justiça social, deixa eu te falar uma coisa para você. Quando Jesus veio ao mundo, Ele não veio porque necessitava o mundo de Deus. Havia uma necessidade, o mundo precisava de Deus. Mas Jesus não veio ao mundo por necessidade, Ele veio por amor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Você não pode botar uma cesta básica nas costas e levar para uma família carente por necessidade. Isso tem que ser por amor, cara. Porque se não for por amor, não saia da sua casa. Porque por necessidade, a prefeitura também faz. Por necessidade, outras religiões também fazem. Não pode ser por necessidade, tem que ser por amor. Porque se não for por amor, você só vai ajudar quem precisa. E você não tem que ajudar quem precisa somente, porque vai ter ricos que vão bater na sua porta e não vão precisar de uma cesta básica, vão precisar de amor. Oh meu Deus, alguém levante a mão e diga: eu estou entendendo isso, pastor. Eu estou entendendo isso. Por favor, me dá mais amor pelas vidas, Senhor. Por favor, Senhor, me dá mais amor pelas vidas. Me dá mais amor pelas almas, Deus. Eu quero amor. Eu preciso de amor. Todas as parábolas que eu falei aqui para você de Lucas 15, 16, 17, todas as parábolas estão relacionadas com o mau uso do dinheiro, da posição e do privilégio. Se Deus está te dando posição, não pise nos outros, use a posição para servir. Se Deus está te dando privilégios, não pise nos outros, use o privilégio para servir. Se Deus está te dando dinheiro, não pise nos outros. Pastor, alguém me disse: pastor, aquele cara antes, quando ele não tinha dinheiro, ele era uma pessoa. Agora que ele tem dinheiro, pastor, ele mudou. Eu disse: não, filho, o dinheiro não muda ninguém. O dinheiro só mostra quem você sempre foi. Porque se você é bom, se você é bom, se você tiver bastante dinheiro, você vai ficar muito melhor. Porque você vai querer ajudar mais gente. Você vai querer comprar um país inteiro para salvar vidas. Agora, se você é mau, cara, se você tiver dinheiro sendo mau, você vai ficar muito pior. Você vai pisar nos outros, vai ofender as pessoas. Pegou isso no seu espírito? Pegou isso no seu espírito? Então o dinheiro só potencializa. Ele só revela quem você é. A fama só revela quem você é. Pastor, aquele cara era humilde, depois ficou famoso, ficou soberbo. Não, ele sempre foi soberbo. Ele só não tinha um palco para se exibir. Então não deixe que a fama, que o dinheiro, que a soberba, que a exaltação
roube você do propósito. Dinheiro é meu servo e não é meu senhor. Dinheiro é meu servo, ele é meu senhor. Amém? O dinheiro é meu servo. Aprenda que prosperidade não é ter de tudo, é não ter falta de nada. Prosperidade não é ter de tudo, é não sentir falta de nada. Você pode não morar numa casa linda, mas você não sente falta dela. Você pode, se você é próspero, como diz em João, a carta de terceira carta de João, quando ele diz: próspero seja a tua alma, assim, próspero seja a tua vida como é próspera a tua alma. Prosperidade na alma, irmão. Se você é próspero por dentro, você pode morar em Alphaville ou em Alfavela, não importa. Você sempre vai querer mudar o lugar que você está, porque se você morar em Alphaville não significa que aquele lugar também não precisa de mudança. Às vezes os ratos de Alphaville não estão nos esgotos, estão nas mansões. Não pense, Deus não te colocou, não foi só para mudar a pobreza. Ele te colocou para tornar os homens prósperos por dentro. Porque quem mais tira suas vidas são os que mais têm dinheiro, ou que mais tiveram dinheiro. Por isso que quando aquele homem disse para Jesus: Senhor, o que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus disse: guarda as leis e os seus mandamentos, não rouba, não. Ele disse: isso eu já faço. Aí Jesus pegou ele. Deus disse: então vai e vende tudo que tu tens e dá aos pobres. Sabe o que Jesus estava dizendo? Ele estava dizendo o seguinte: você é muito bom para guardar a lei, mas aqui na minha presença, ô jovem rico, não adianta você só não roubar. Além de não roubar, você tem que ser generoso com o que você tem. Mas eu não faço o que é errado, mas você também não faz o que é certo. Tiago 4,17 diz que sabendo tu o bem que deves fazer e não fazes, comete tu um grande pecado. Por isso que aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Aquele é uma pessoa, este é outra. Aquele que tem os meus mandamentos, se ele guarda, ele já não é mais aquele, ele é este. Este é o que me ama. Aquele é o que está longe, este é o que está perto. Está aqui comigo. Este é o que me ama. Na presença de Deus não basta você só não roubar. Por isso que Jesus falou: visto o que foi dito, não matarás. Eu porém vos digo. Além de você não matar, você não pode falar mal do teu irmão, porque se você falar mal dele, você já matou ele no seu coração. Meu Deus, que poder. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu porém te digo, além de você não dormir com outra mulher, se você olhar para uma mulher pensando em dormir com ela, você já adulterou. Mas a consciência, filho, a consciência, filho, não minta para a sua consciência. Fale quando você estiver na presença de Deus. Aproveita que Ele está ali e diga quem você é. Diga: eu sou esse cara imoral, Deus. Eu tenho vontade sim, mas eu não vou fazer porque eu te amo. Me ajuda a se livrar da vontade. E Ele vai ajudar. Matéria-prima da igreja são gente, não são pessoas. Nós não fomos chamados para proliferar a ganância, onde o único beneficiado pela minha fé sou eu mesmo. Não sou abençoado quando ganho. A Bíblia diz o quê? Mas quando compartilho o que ganho. Porque se eu só ganho e não compartilho, eu sou um parasita, não sou abençoado. Amém? Aleluia, está entendendo isso? Então digo: o dinheiro é meu servo, não meu senhor. Se você governa sobre o dinheiro, quem é o senhor do dinheiro? E Jesus é senhor dos? Ele não é senhor de servo.
Para Ele ser teu Senhor, você tem que ser Senhor de tudo. Tudo tem que estar debaixo dos seus pés. Ele é Senhor dos senhores. Por isso que Ele é Senhor e Salvador. Porque tem pessoas que já foram salvas, mas ainda não são senhores. Foram salvas, estão na igreja, vão ser salvas, vão ser arrebatadas, mas elas não podem governar sobre a terra, porque o dinheiro a domina, a ambição a domina. E Deus não pode ser Senhor de uma pessoa que não é Senhor de tudo. Ele é Rei dos, não de súditos. Ele é Rei de reis. Então senta aí e governe. Senta aí e governe sobre tudo. Diga para a terra o que ela tem que fazer. Diga para a terra: terra, obedeça, chuva, volte, rio, recue. A terra está procurando a quem vai sujeitar. Jesus é Senhor dos senhores. Aleluia. Alguém pode levantar a mão e dizer: o dinheiro é meu servo, não meu Senhor. Quando é que eu sei que Ele é meu servo? Quando Ele corre atrás de mim e não eu corro atrás dele. Muitos deixaram de ser Senhor para ser servo. Estão correndo atrás do dinheiro e deixaram de ser Senhor sobre ele. E o dinheiro dita o que você deve fazer e o que você não deve. E na falta dele, você acaba fazendo coisas que Deus não aprova, porque você precisa muito dele. Sabe quando que você é Senhor? Quando você olha pelo retrovisor assim, ó, tá cheio de coisa correndo atrás de você, e você diz: se esforcem, vocês vão me alcançar, mas se esforcem. E sabe por que não te alcançaram ainda? Porque você tem uma carreira para correr. Quando você alcançar Ele, as coisas te alcançam. Se você alcançar o Senhor, as coisas te alcançam. Se você desistir dele, sabe o que você vai fazer? Você vai mudar de foco. Você vai querer que Ele corra atrás de você, porque você está ocupado com coisas. Sabe qual é o meu trabalho e o seu? É se revestir do poder, ir lá para fora, dizer para as pessoas que pararam de correr atrás dele, estão correndo atrás de coisas, dizer: voltem a correr atrás dele. Voltem, virem a volta agora, meia volta, vão ver. Voltem a correr atrás da sua carreira que está proposta, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Bendito serás ao entrares e bendito serás ao saíres. Bendita é a tua esposa, os teus filhos, os teus animais. Bendito é o fruto da tua criação. Benditos são as tuas plantações. Bendito é a terra por tua causa. Bendito é a terra por tua causa. Bendito é a terra por tua causa. Esse é o tema dessa mensagem. Bendita é a terra por tua causa. Nós vamos mover o coração de Deus até que Ele diga um dia: bendito Luiz é a tua cidade por tua causa. Bendito João é a tua cidade por tua causa. Bendito Japa é o teu bairro por tua causa, é a tua cidade, é a tua nação. Bendito é o teu continente por tua causa. Porque sempre que a terra clamou, Deus respondeu com homens. Deus nunca deu coisas para a terra, Ele deu homens. A terra está procurando você de novo, para se sujeitar sobre ela. Tentação pelo ganho, querido, tenha cuidado com isso. Deixa eu dar um conselho para você que já trabalha na obra de Deus. Trabalhe na obra como se você nunca precisasse de dinheiro, porque senão você só fará alguma coisa para Deus se ganhar por isso.
Ame como se você nunca precisasse ser correspondido. Senão você só vai amar aqueles que correspondem ao amor que você libera. Alguém dá um amém, pelo amor de Deus. Aleluia. Será como nos dias de Noé. E será como nos dias de Ló. Para a gente terminar, abra comigo Ezequiel capítulo 16, 49. Senhor, sobre todos os anjos, Tu reinas sobre as nações, glorioso Filho do homem, Rei sobre todos os reis, Rei sobre todos os reis, Senhor sobre todos os anjos, reina sobre as nações, glorioso Filho do homem. Amém. Olha o que diz Ezequiel 16, olha o que diz o versículo 49. Isso vai mudar a sua vida. E o versículo 50. Ora, foi esta a maldade de Sodoma, tua irmã. Qual foi a maldade? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. Teve ela suas filhas, mas nunca amparou o pobre. Qual foi o pecado de Sodoma? Soberba, fartura de pão, abundância de ociosidade. O que é isso? Preguiça. Nunca amparou o pobre e o necessitado. Mas Sodoma era uma cidade imoral. A imoralidade foi a consequência do pecado. Por que você acha que o mundo está se tornando imoral? A imoralidade é a consequência do pecado, irmãos. A história, eu estudei sobre Sodoma, eu fui atrás, porque quando eu li esse versículo aqui, isso me pirou, porque isso mudou o meu conceito de igreja. Há alguns anos atrás, há uns 17 anos atrás, quando eu li esse versículo pela primeira vez, isso mudou o meu conceito de igreja. Eu achei que igreja era para a gente se reunir domingo, receber uma palavra, e lá na frente receber um passe, e ir embora e viver a mesma vida medíocre de sempre. E aí, durante a semana, a gente peca escondido, e domingo vai lá, pede perdão, o pastor dá um passe, libera uma palavra, e aí a gente volta a mesma vidinha medíocre. Pensa no diabo a semana inteira e no domingo pensa em Deus. Isso mudou meu conceito de igreja. Deus disse assim: Luiz, você já parou para pensar que você já era para ter morrido? Você tem que descobrir por que eu te deixei vivo. Você lembra quando você vendia drogas? Lembra? Eu digo, lembro. Então, você tem uma responsabilidade na vida: descobrir o seu propósito. Irmão, eu fui estudar sobre Sodoma. Sodoma era uma cidade, eles queriam fazer uma comunidade só de ricos. Eles queriam ter uma cidade só de pessoas ricas. Então o que é que eles faziam quando chegava um pobre? Eles estupravam em praça pública. Se chegava alguém, uma família pobre, pelas bagagens eles já sabiam que era pobre. Por isso que com Ló não aconteceu nada, porque Ló era rico. Ló chegou com muito dinheiro, com muitos filhos. Com filhos não, com muitos empregados e com muitos gados, jumentos e camelos. Então Jó foi bem aceito. Jó era um homem justo em Sodoma, diz a Bíblia. Era justo, porém não transformou a terra. O justo Ló, ele era justo, mas ele não botou essa justiça para fora. Justiça social é você defender o direito do pobre,
da viúva. Já leram para você aqui Apocalipse capítulo 31? Essa é a base da escola. Defende o direito do pobre, do desamparado. O cara pode ter um milionário e ser pobre, irmão, e ser um desamparado. Ló não mudou Sodoma. Quando Ló chega, ele é aceito. Quando os anjos chegam, você lembra? Que os anjos não chegaram com bagagem. O que é que os homens disseram para Ló? Dá-nos esses homens para que a gente abuse dele como é de costume. Porque esse era o costume de Sodoma. Sodoma estuprava na praça pública, estupravam a família inteira e jogavam eles no deserto, vão embora, para eles não ficarem ali. Eles queriam fazer uma comunidade só de iguais, só de pessoas bem sucedidas. Então eles não amparavam o pobre e o necessitado. Eles eram soberbos, tinham fartura de pão. E quando você tem fartura, a fartura gera festa, é muita festa. Fartura gera festa, 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 festa. Comiam e bebiam, casavam e se davam em casamento. Você vai perdendo o sentido de moralidade, porque você tem, você pode comprar, você pode pagar. Você não faz mais conta de quanto custa. E você esquece que se você tomar um refrigerante por semana, você consegue manter um missionário na África. Você está entendendo, irmão? Se você comprar um sapato a menos a cada 6 meses, você constrói a casa dele. Se você passar um ano só um ano, sem comprar um panetone, você sustenta uma família por um mês. Mas nós vamos perdendo os valores. O pecado de Sodoma era esse, virou uma cidade imoral. Deus teve que destruir ela. E Jesus vai voltar e será como nos dias de Ló. Não faz a gente pensar, não faz a gente ir para o quarto agora, olhar no travesseiro e dizer: meu Deus, me dá uma saída, me dá alguma coisa para fazer, Deus, que eu possa dormir satisfeito. Não dá vontade de ir para casa? Às vezes Deus fala coisas comigo na Bíblia, irmão, que dá vontade de morar no mato, de sair da casa que eu estou, de vender o carro que eu ganhei. De vez em quando pergunta para minha esposa, eu tenho umas crises em casa. Você está gravando isso, né, irmão? Verdade, de vez em quando eu tenho umas crises, eu estou orando, de repente eu olho, eu vou lá na minha roupa, diz: meu Deus, eu tenho 8 ternos. Eu dou umas crises, eu dou tudo. Eu vou lá, tenho 4 pares de sapato preto, 3 marrons, 4 tênis, eu só tenho 2 pés. Aí eu vou, a minha esposa assim, ó, quando ela chega, pergunta para ela: ontem eu fiz isso. Eu cheguei dos Estados Unidos, eu ganhei algumas coisas dos irmãos lá. E aí eu cheguei em casa e disse assim: não tem nem lugar para pôr. Eu comecei a blá, 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 pega, isso aqui eu não usei, dá para não sei quem, isso aqui. Ela disse: amor, chegou gente lá em casa, o Luiz hoje está em crise, ele está dando as coisas dele e tudo. É assim mesmo. Eu tenho que me esvaziar, irmão, para minha consciência. Aí você pergunta assim: mas Deus não quer que você tenha, pastor? Quer, mas eu não preciso de tanto. Preciso de tanto, porque a insatisfação ela gera ambição. A ambição ela vai gerando orgulho, vai gerando soberba, ela vai gerando competição. Competição gera comparação. Porque se eu me comparo com você, eu quero competir, eu quero ser melhor. E eu não consigo mais te servir, eu quero estar sempre na sua frente.
Sabe quando é que você consegue servir os outros? Por que você acha que Deus manda a gente orar pelos inimigos? Porque quando você começa a orar por alguém, você começa a sentir amor por aquilo que você está orando. Por que ele não pede para orar pelo amigo? Porque pelo amigo você já ama. Ele diz: ora pelos teus inimigos, Luiz, porque se você orar pelo teu inimigo, você vai começar a amar ele. Ah, meu Deus, você nunca mais vai se comparar com ele, nunca mais vai querer competir com ele. Isso é justiça social. Deus me pede para orar pelo inimigo só para mim começar a apaixonar ele. Diz: oh Deus, ele é gente boa, Deus, eu que não presto mesmo. Você já pensou isso, cara? Para a gente terminar, você pegou o pecado de Sodoma? Soberba, fartura de pão, ociosidade, preguiça, não faz nada. E não cuida do órfão e da viúva, que é a verdadeira religião. Por que você acha que Deus falou para Elias: Elias, eu vou te usar, mas primeiro vai na casa do órfão e da viúva. Eu já ordenei uma viúva que te sustente. Você não vai orar para mandar fogo do céu sem passar pela casa do órfão e da viúva primeiro, querido. Não adianta você querer confrontar os Acabes se você não passar pelo órfão e pela viúva primeiro, querido. Não adianta você querer confrontar o povo: traz água se vocês querem água. Não. Se você não passar pelo órfão e pela viúva primeiro, querido. Você tem que conhecer a casa deles primeiro. Depois você pode vir para o púlpito e pregar uma mensagem, um sermão cheio de ética, de exegese, cheio de teologia. Aí você pode pregar, mas enquanto você não passar pelo órfão e pela viúva, você não é o Elias de Deus, não, cara. Você é só mais um pregador correndo atrás de oferta. Mas nos últimos dias eu levantarei o profeta Elias, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Sabe o que é que significa isso? A unção de Elias está voltando. Se nós queremos a unção de Elias, nós temos que andar na trajetória de Elias. Primeiro, eu tenho que profetizar e as coisas acontecerem. Segundo, vai faltar água, mas eu também vou ter que passar tempo com Deus. Vou beber do ribeiro. Terceiro, eu vou ter que visitar o órfão e a viúva. Quarto, eu vou ter que confrontar uma liderança corrupta. Quinto, eu vou ter que desafiar o povo a andar em Deus. Sexto, eu vou ter que destruir Baal e seus profetas. E sétimo, eu não posso correr de Jezabel. Eu não posso correr de Jezabel, hein? Elias, sabe para onde é que Elias correu? A Bíblia diz que Elias correu para o monte de Deus. Quando chegou lá, Deus disse: o que é que você quer aqui? Eu não quero você aqui fugindo. Você não pode vir para o monte de Deus fugindo, Elias. Volte pelo teu caminho. Jezabel, irmãos, é um sistema de manipulação e controle que tem regido a igreja do Senhor Jesus nesses dias. Mas o Senhor vai quebrar isso, amém? Para a gente encerrar, passar a régua e ir embora. Romanos capítulo 1. O teu amor é muito mais doce de tudo que já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Me puxa um pouco mais perto, me leva ainda mais fundo. Eu quero conhecer o teu coração. O teu amor é muito mais doce que tudo que eu já provei. Eu quero conhecer o teu coração. Romanos capítulo 1, versículo 16.
para você guardar isso no seu espírito. Não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, pois nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá da fé. Então como é que você pratica a justiça? Por fé, acreditando que vai mudar. Agora guarde o versículo 18: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade pela... Olha aqui. Jesus vai voltar como nos dias de Noé. Deus vai estar irado. A diferença é que nos dias de Noé, Deus está virado com o povo. O problema agora é que Deus está irado com aquilo que Ele colocou na terra para mudar o povo, chamado igreja. Ele está irado. Do céu se manifesta a ira de Deus contra toda a impiedade, leia o texto para entender. Contra o texto se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça de quem? Quem é que pode deter a verdade? Quem tem a verdade. Só pode deter uma coisa se você só pode deter uma coisa se você carrega ela. Então não adianta ir para a rua fazer passeata contra o homossexual. A culpa não é deles, é da igreja. Não adianta ir para a rua fazer passeata para mudar partido. A culpa não é deles, é da igreja. Porque se a igreja não estivesse detendo a verdade. E como é que ela detém a verdade? Porque ela pratica injustiça, ela pratica impiedade. Ela deveria estar na rua cuidando de gente, mudando o mundo. Mas não, ela se fechou em 4 paredes e espera que o mundo venha visitá-la no domingo ou no sábado, dependendo de qual religião você seja. Você está entendendo isso? Então nós temos que praticar justiça, igreja. Nós precisamos mover o coração do nosso Pai e dizer: Pai, perdoa a gente. Perdoa a gente, Pai. A gente não pratica justiça. Nós precisamos ir para a rua, Pai, praticar justiça. Eu preciso dizer para o pecador: não peque mais. Eu preciso dizer para o cara que está traindo a esposa: cara, não peque mais. Eu preciso dizer para o homossexual: querido, isso é pecado. Eu amo você, dá um beijo aqui. Eu te amo, beija, abraça. Mas diz: filho, isso é pecado. Ah, mas é a minha vida. Mas é pecado, filho. O problema é que nós estamos romanceando e relativizando. Nós gastamos tanto tempo construindo templos. Em todos os bairros nós temos as congregações, mas o bairro continua pecando. A criminalidade aumenta, o crime aumenta, a pedofilia aumenta. E isso só denuncia a nossa incapacidade. Crescemos, mas não transformamos o mundo. Porque crescemos aqui embaixo, mas não dominamos as regiões celestiais. Não temos autoridade. Pastor, mas como é que vamos fazer isso? Um homem sozinho na Babilônia, chamado Daniel, orou por 21 dias aqui. Sozinho. Nabucodonosor era um rei pagão, estava no trono. Toda uma nação. Um rei ficou de pé e disse: ninguém adore outro Deus aqui, a não ser o Deus desse rapaz. Porque não importa quem está na cadeira sentado, importa quem tem autoridade. Faraó governava o Egito, mas quem tinha autoridade era José. José abriu os celeiros e alimentou o Egito. Deus procura esses homens que vão mudar a história de nações, de bairros inteiros. Já você pode imaginar uma coisa dessa, cara? Você está num bairro e o bairro ser transformado porque tem uma igreja de reino lá, tem uma igreja praticando justiça lá.
cuidando. O cara foi preso, vai cuidar da mulher do cara. Ajuda ela, diz para ela: não vende cocaína, o seu marido vai sair da cadeia, nós vamos ajudá-lo. Vamos ajudar, vamos enviar alguém lá na cadeia para pregar para ele. Vamos cuidar desse cara, vamos cuidar de você. Você não vai precisar vender cocaína aqui fora para mantê-lo lá dentro. Eu estou falando de coisas práticas para você. Porque reino é prática, prática de justiça social. Sem prática não adianta, mas sem intenção correta também não adianta. Eu não posso trabalhar por necessidade, eu tenho que trabalhar por amor. Eu quero deixar essa palavra para os irmãos. Eu espero ter contribuído com a sua escola. Eu quero orar por você. Eu espero que você tenha uma noite longa hoje. Eu espero que o Senhor visite você no beliche. Eu espero que essa noite seja uma noite de reflexões e de crises no seu espírito. Você tem mais do que precisa. Rabia clava soriando rolobia soriandara la barra. Cremiando releva suri candará la barra barra. Ajuda-nos a ver a nossa miséria, Deus. Ajuda a gente a ver a nossa miséria, Deus. Como eu amo seus caminhos. Lindo Jesus, estrela da manhã, eu cantarei a ti. O que posso dizer por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor é para sempre. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor, o que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou, e me curou. O que posso te dar por tudo que tu és? Você me libertou e me curou. Tu és bom em todo tempo, és bom, justiça está em ti. Teu amor, só o teu amor, tu és
desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Somos teu, Senhor. Eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu só desejo, meu Senhor. Aleluia.